Pois é, mas afinal, diante de tantas suspeitas e custos altos também, qual que é o melhor momento para fazer o exame? E nós fizemos essa pergunta para um médico infectologista. Vamos ver. Em relação à Covid, o que a gente tem hoje? A maior positividade ocorre após o terceiro dia de sintomas. Então, você começa a ter febre, que não é muito alta, você começa a ter dor no corpo, e aguarda uns 3 dias, que a maior positividade acontece a partir do terceiro dia, 72 horas dos sintomas. Aí você pode fazer um teste legal para a Covid. Se o seu teste deu negativo e você continua com sintoma, eu vou dar uma orientação que eu sempre falo, procura um médico, porque você tem que estabelecer, porque virose, do jeito que a gente está vivendo, você tem H3N2 circulando, você tem febre amarela, você tem dengue, é o período de dengue, né? Sarampo no norte de Minas, então tem um monte de virose que tem sintomatologias bem semelhantes. Então eu falo assim, procura orientação médica, por quê? Porque a condução de cada uma é diferente. Pois é, um assunto muito preocupante. Para falar mais também sobre ele, quero convidar as nossas correspondentes para a gente dar um giro agora pelas regiões. Quero começar esse bate-papo com a Sabrina Silva. Sabrina, aí no Campo das Vertentes, como é que está a situação? As pessoas estão procurando mais os testes em farmácia? Conta pra gente. Elias, o nosso cenário aqui, ele está bem dividido nesse sentido, mas antes de falarmos em relação a essa procura, eu queria passar para vocês o nosso cenário epidemiológico aqui na região. Nós estamos, assim, sendo vacinados, a vacinação está acontecendo na nossa região. Existe em Barbacena, por exemplo, a falta da dose da vacina Pfizer, mas semana que vem, segundo a Secretaria de Saúde, ela já vai estar liberada nos postos. Mas o que mais nos chama a atenção aqui na região é o aumento no número de casos de Covid e também de influenza. Aqui na Policlínica de Barbacena, que é a porta de entrada para esse tipo de atendimento, tem uma sobrecarga muito grande em relação às síndromes gripais e também aos sintomas de Covid. Então pode-se considerar que o fluxo tem aumentado, os atendimentos eles têm sido feitos, mas as pessoas estão procurando muito, meio que desesperadas para receberem o atendimento e o diagnóstico é sempre um pouquinho demorado. Em relação aos leitos, para a gente ter uma ideia, aqui nós temos habilitados 32 leitos de UTI e leitos clínicos. Apenas 10 leitos estão disponíveis, ou seja, teve um aumento no número de leitos ocupados. E esses leitos não atendem só Barbacena não, sabe, Eli? Eles atendem as cidades da região. Só na cidade de Barbacena, nas últimas 24 horas, foi registrado 21 casos e 64 casos só nesses primeiros dias de janeiro, isso de Covid, mas os casos de influenza também têm aumentado e principalmente H3N2. Barroso teve um aumento de 11 casos nas 24 horas, São João 54 casos e teve um aumento muito grande na cidade também de internações, como é o caso de Dores de Campos, que teve um aumento da H3N2 Covid, que fez com que a prefeitura proibisse eventos no município. 17 casos nas últimas 24 horas de Covid e o atendimento na Policlínica Municipal está sobrecarregado. O que a população tem que fazer? Procurar os atendimentos, as portas de entrada para tentar um diagnóstico, para tentar uma consulta e sim saber se está com Covid, influenza ou se faz parte apenas de uma síndrome, outra síndrome respiratória. Como o médico disse, nós temos várias, circulando. Agora, os testes particulares, o teste da rede particular, ele realmente tem ficado muito salgado e não tem dado a oportunidade de todas as pessoas fazerem. O que foi falado pelo secretário de Estado de Saúde é que haverá uma liberação desses testes para que as pessoas tenham condições de fazer, porque por enquanto, mais ou menos assim, falando por alto em relação a valores, nós temos um teste aqui de diagnóstico de influenza e Covid que sai em torno de R$250. Então não é todo mundo que consegue fazer esse teste. Então, acontecendo essa sobrecarga na rede pública de saúde, o que a gente tem que fazer é esperar que o poder do Estado tome as providências para que todo mundo consiga esse diagnóstico de forma rápida, viu, Elias? Com certeza, Sabrina. E é triste, né? Porque as pessoas ficam sem saber também o que fazer.
Imagina, você tem ali o sintoma de uma doença, se você for inclusive numa UPA ou um posto de saúde, eles não vão saber. E é interessante, Laura, porque até mesmo o médico para dar diagnóstico, ele vai no achismo, né? Olha, acho que você está com gripe, acho que você está contaminado com Covid-19. No achismo não se resolve nada, por isso eu queria saber como é que está aí também na região metropolitana, as testagens estão acontecendo, conta pra gente. Elias, aqui na região metropolitana é uma situação parecida com o que está acontecendo no restante do país também. Depois dessas festas de final de ano, o número de casos de Covid-19 e também de gripe, explodiram. Então, há sim filas em alguns laboratórios, em algumas unidades de saúde para conseguir acesso aos testes de Covid-19, porque se for a Covid, aí a pessoa tem que fazer aquele isolamento social por 10 dias ali para garantir que não vai transmitir a doença para outras pessoas. Então tem sim alguns laboratórios, algumas farmácias que registraram filas aqui em Belo Horizonte nos últimos dias, devido a essa procura muito alta para ter o diagnóstico da Covid. Elias, tem muita gente infectada aqui na capital mineira, inclusive muitos conhecidos meus. Imagino que quem está nos assistindo deve estar passando por essa situação também. Parece até naquela época, do boom da Covid, quando de repente todo mundo estava infectado. A diferença é que agora os casos são bem mais leves. A maioria das pessoas não precisa de hospitalização, de internação nos hospitais. E quando precisam, a grande maioria vai só para as enfermarias, que são aquelas unidades, aqueles leitos dentro dos hospitais que são de média complexidade. As UTIs, unidades de terapia intensiva, que são para os casos mais graves, não estão com aquela lotação que a gente viu acontecer em outros momentos da pandemia. Como eu disse essa semana aqui na TV Diversa, aqui em Belo Horizonte, na terça-feira, teve um momento que os hospitais do SUS, da rede pública, ficaram completamente lotados nas enfermarias, não tinha mais vaga para ninguém. E aí a prefeitura reabriu alguns leitos que tinham sido fechados nos últimos meses, porque a pandemia arrefeceu muito, E aí reabriu esses leitos. A situação agora, juntando leitos de enfermaria do SUS e da rede privada, é de aproximadamente 67% de ocupação. Até ontem a gente estava em torno de 78%, então já um alívio para o sistema de saúde com essa abertura de novos leitos de enfermaria. Quando a gente fala do governo do estado, Elias, a situação é a mesma em todo o estado de Minas Gerais. As enfermarias é que estão mais cheias, as UTIs estão um pouco mais aliviadas. Para a gente ter uma ideia, atualmente o índice de ocupação nas UTIs em Minas Gerais como um todo está em aproximadamente 20%. Ou seja, um índice bastante baixo, quando a gente pensa no que a gente já viveu ao longo desse tempo todo da pandemia. Hoje, mais cedo, o secretário de Estado de Saúde, Fábio Baquerete, concedeu uma coletiva de imprensa para falar sobre a situação atual da pandemia, e ele disse que sim, os casos estão aumentando muito e isso é resultado da variante Ômicron e também das aglomerações das festas de fim de ano. Ele disse, inclusive, que, por exemplo, quando a Delta, aquela nova variante, a Delta, chegou alguns meses atrás a Minas Gerais, as restrições as imposições de isolamento social ainda estavam mais ou menos em vigor. Tinha alguns setores que não estavam funcionando, grandes eventos ainda não estavam sendo realizados. Mas agora a variante Ômicron, que é mais transmissível, chegou num momento então em que muita gente está abandonando as máscaras, não está mais fazendo isolamento social e aí essa variante consegue circular muito mais livremente, infectando muito mais pessoas, mas felizmente os casos estão mais leves. E isso acontece por quê, Elias? Por conta da vacinação. É esse o motivo que o governo de Minas Gerais, outras autoridades de saúde também estão dizendo que os hospitais estão dando mais conta dessa situação atual, que menos pessoas estão precisando ser internadas. Isso é uma ótima notícia. E aí, a gente precisa falar também da vacinação de crianças, porque a população adulta de Minas Gerais está praticamente inteiramente vacinada, já com as 2 doses. A gente está chegando bem perto daqueles 100% de imunização do público que já pode receber as vacinas. Agora, as crianças de 5 anos de idade até 11 anos de idade, daqui de Minas Gerais, são aproximadamente 1.800.000 pessoas nessa faixa etária.
Essas crianças devem receber a primeira dose, Minas Gerais deve alcançar todas essas crianças só lá para março, Elias. Isso porque, segundo o governo de Minas Gerais, segundo o secretário de Saúde, Fábio Baccherete, o governo federal, o Ministério da Saúde, só vai enviar todas as vacinas necessárias para aplicar a primeira dose em toda essa população lá em março. Por enquanto, agora em janeiro, são 370 mil doses que vão chegar para o estado de Minas Gerais. Elias. Bom, Laura, inclusive agora à noite, a Associação Brasileira de Farmácias, ela divulgou que vários testes de farmácia já estão faltando em várias regiões, inclusive em São Paulo, para você fazer um teste contra a Covid-19. Já está demorando aí em torno de 3 a 4 dias e eles estão dizendo também que esse boom de casos foi justamente por conta dessas festas de final de ano. Agora, tanto Natal quanto Ano Novo, a partir de amanhã, inclusive, a tendência é aumentar. Triplicaram, pela pesquisa que eles fizeram, os exames em farmácias. Então, vamos estar atentos, vamos ficar tranquilos e, claro, lembrando dos distanciamento social e outros sistemas de segurança contra a Covid-19. Laura, muito obrigado. Sabrina, uma excelente noite para vocês